Pastor, eu tive uma visão onde eu via muitos furacões, vulcões, e o anjo do Senhor me levava para um lugar onde eu não via muitas casas, eu via muitas plantações, muitas florestas. E o anjo do Senhor falou: muitos vulcões que estão esquecidos, que para o homem eles estão adormecidos, que não mais acordarão. Deus disse: estão todos só esperando uma ordem. Eles todos irão entrar em erupção, um em seguida do outro. Vai ser destruição. Destruição total para todos os lados. A terra, a natureza, não vai suportar a voz de Deus. Irá chover onde não tem chuva. O tempo vai ficar louco. O homem em si não vai saber o que houve. Ventos, tornados, tudo. Inclusive nós aqui no Brasil, que não estamos acostumados com determinados eventos como tem aí fora, podem se preparar e não se assustem. É Deus agindo. Paz. Ontem à noite eu estava orando, estava clamando, né, de noite, e eu vi a igreja, né, as cadeiras todas amontoadas, e desceram vários anjos e começaram a varrer o chão, como preparando assim, algo. Eu entendi assim que eles estavam preparando mesmo para a festa que vai ter. Então vários anjos assim varrendo contente, assim preparando assim as coisas assim ali para a festa mesmo, né? Eu achei interessante aquela visão, porque eu não estava orando por uma coisa assim totalmente fora daquilo ali, né? E eu tive essa visão. Ontem à noite, a última oração que eu fiz, eu vi isso daí. Eu vi quando um pano vermelho desceu do céu, como se fosse uma fita grande vermelha, e ele desenrolou. E no que ele desenrolou, dentro dele tinha uma espada, nele enrolado tinha uma espada. E essa espada foi entregue ao anjo da justiça. Então, no decorrer da oração mais para frente, eu vi uma grande serpente, uma serpente enorme, sair de dentro de um mar. E o anjo da justiça cortava a cabeça dessa serpente. Então vinha uma perna grande e pisava em cima dela. Essa perna tinha aquelas sandálias antigas, só deu para ver a perna e o pé pisando. Então eu fui levado por os caminhos que essa serpente andava, e ela deixou rastros na terra, rastros grandes, fez caminho, e eu fui acompanhando ela até ela entrar dentro desse mar, essa grande serpente. Então o anjo da justiça pegou essa espada e abriu essa serpente, e dentro dela estava uma pomba viva, e essa pomba se sacudia com o sangue, aquela gosma da serpente, e essa pomba voou. Então eu questionei o que seria essa pomba e por que isso. E o Espírito me disse: essa serpente é o demônio que operava dentro das Assembleias de Deus. E ela encobriu o Espírito Santo. E eu vi essa serpente engolindo o Espírito Santo, para que seja encoberto. E esse demônio era o demônio que falava dentro das Assembleias de Deus, que essa noite foi abatido. E muitos da Assembleia de Deus, a partir desse dia,
começarão a entender certas coisas. Deus trará uma abertura de mente para dentro das Assembleias de Deus. Amém. Eu vi também quando, no tempo pós-prisão, tempo da geração de Jesus Cristo, emanava como se fosse um furacão, mas era um furacão bem lento. E ele formava como se fosse um furacão de ouro, como se fosse saindo de dentro do templo, um furacão, mas de ouro. Ele brilhava assim de ouro. Amém. Eu vi quando vários anjos vieram de costas assim e começaram a empurrar as ondas do mar para dentro do mar, assim, a areia começou a aparecer mais na praia, eles empurrando essas ondas do mar, empurrando ela para dentro do mar, assim, como que represando aquelas ondas, e o mar ia se agitando assim, e as ondas eram seguradas pelos anjos. Eu vi também quando furacões se formaram, e eu vi um furacão sugando muita casa, assim, não era muita casa, era um lugar mais assim, como se fosse um pasto. Eu creio que era uma cidade dos Estados Unidos, assim, de interior. Eu via muito campo aberto, assim, só que quando ele chegava numa casa, ele sugava aquela casa, não sobrava nada, como se fosse um grande aspirador de pó. Isso que eu vi. Amém. Eu via bem no começo do clamor um grande anjo de fogo voando sobre a terra. E eu vi também, no final do clamor, quando uma espada grande, como se de vidro ou cristal, fosse cravada na terra, em cima de um grande monte. E essa espada cravou na terra, e a luz dela iluminou muito da terra, não tudo, mas iluminou uma grande parte com essa espada de cristal, assim, como se fosse uma espada. A lâmina dela, né, é como se fosse de cristal, assim. Amém. Eu via quando um grande anjo branco adentrou dentro da casa do Senhor, pastor. E ele tinha um pergaminho na mão, e ele foi até o quarto do segredo e entregou esse pergaminho ao Senhor, e o Senhor abriu esse pergaminho, e nesse pergaminho estava escrito início. Amém. Eu vi quando muitos anjos vinham com muitas vestes e colocaram um local como se fosse uma cachoeira, uma montanha assim. Eu via como se fosse uma cachoeira mesmo, e ali ficavam essas vestes, muitas vestes. Então um anjo pegou uma veste daquela, uma veste verde, e vestiu a irmã Késia com essa veste verde. E mais pra frente eu vi ele vestindo alguns irmãos, mas eu não identifiquei, foram muita gente que foi vestida com capa, e algumas vestes sobraram, ficaram ali. São pessoas que deviam estar clamando e não estiveram. Amém.